Olá, pessoal. Sejam novamente bem-vindos ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que vem apresentando a série Aspectos Morais na Revista Espírita. Esta série, como vimos apresentando, tem como objetivo abordar, comentar, trazer reflexões sobre artigos de cunho moral das revistas espíritas que foram editadas por Allan Kardec de 1858 a 1869. E hoje vamos abordar dois capítulos bastante interessantes que falam da avareza, através de seus personagens, trazidos por Allan Kardec. O primeiro artigo da Revista Espírita é de agosto de 1862 e intitula-se Castigo do Avarento. Já o segundo artigo é da Revista Espírita de janeiro de 1869, cujo título é O Avarento da Rua do Forno. E conosco estão os companheiros Sônia Hoffmann e Henrique Miranda para tecermos essas reflexões para vocês. Olá, Sônia. Olá, Eduardo. Olá, Henrique. Olá a todos os nossos amigos que estão nos assistindo. Eu não vou ser avarenta em dizer que eu estou muito alegre, vou esbanjar a alegria de estar aqui com vocês, compartilhando destes ensinamentos, e estou muito feliz também, bastante feliz de estar aqui junto com esses dois queridos, para mim, durante essa encarnação e ao longo dessa encarnação, porque nós assim podemos construir em conjunto algumas reflexões, alguns entendimentos bastante interessantes e importantes e compartilhar com vocês. Então, a todos vocês, um grande abraço e que esse trabalho possa ser bastante produtivo e bastante harmonioso no dia de hoje. Olá, senhor Henrique José Miranda. Eu fico esperando esse... Eduardo, Sônia, eu compartilho da alegria deles e eu espero que vocês que estejam nos assistindo percebam a nossa amizade, o nosso entusiasmo em estudar o Espiritismo e a Revista Espírita e sintam essa leveza que nós estamos aqui a apreciar os artigos da Revista Espírita que Kardec fez com tanto carinho, com tanta atenção em buscar dentro da situação. Gente, aquele negócio, a Revista Espírita, ela foi tirada do mundo, dos acontecimentos, aquilo que está acontecendo aí na sua casa, que acontece cotidianamente, né, foi tirado desses acontecimentos. E o Kardec prestava atenção naquilo que poderia ser de ensinamento moral, prático para o Espiritismo. Então, percebam que a Revista Espírita ela trata muito desse cotidiano nosso e que é importante nós estarmos atentos, olha só, nós estarmos atentos para esses aprendizados que acontecem diariamente. Isso nos mostra o quanto o Espiritismo está em todas as partes e não acontece somente dentro da instituição, mas no nosso dia a dia, Isso. No nosso ser e no nosso viver. E a Revista Espírita é uma fonte assim, inesgotável de esclarecimentos, de orientações, inclusive de momentos em que Allan Kardec pôde retomar algumas situações e
mostrar outras profundidades, outras considerações tão importantes quanto. Então, é muito importante a leitura da Revista Espírita, e para aqueles que não tiverem a possibilidade de ler no papel, de modo físico, podem também ir lá no site da Federação Espírita Brasileira, no canal da FEB, e lá as revistas espíritas estão totalmente disponibilizadas para download. Tá aí o endereço aqui embaixo, tá, gente? O endereço está aqui. É só. As regras básicas também, né? Não entendi, Eduardo. Antes de começarmos, eu quero agradecer a alguns amigos que nos assistem, né? Amigos e amigas, pelos comentários que têm feito no canal, e agradecer algumas mensagens que são também enviadas pelo nosso e-mail, né? De incentivo, elogiando o nosso programa. E uma delas, o Henrique, até elogiou a tua capacidade de resumir muito bem, né? Aquela história. Olha, obrigado, viu? Porque eu acho, depois que eu faço um resumo assim, eu acho que ficou assim, meu Deus, ninguém entendeu nada. Que bom, obrigado, viu? Poxa, deu um incentivo. Por isso, eu vou te pedir para fazer um resuminho do primeiro artigo a ser analisado, né? Eu logo vi que para ele comentar assim, ele ia pedir alguma coisa. Logo não havia um elogio a troco de nada. Pois é. Não, mas eu não vou ser avarento, não. Vamos lá. Gente, olha, as duas histórias são ótimas, né? Mas vamos por partes, né? A primeira, então, é a história de um homem chamado François Riquier, né? Como o Eduardo disse, está aqui, a letrinha está correndo, né? Na Revista Espírita de agosto de 1862. Né? O François Riquier, né? Ele é um homem muito rico, tinha muitos bens, mas, bom, como todo bom avarento, né? Ele não distribuía nada, segurava todo o dinheiro, né? E a filha, né? É a filha, gente. Agora falhou aqui a memória. É a filha, né? A filha, então. Gente, peraí, eu misturei as histórias. Eu acho que eu misturei as histórias. Foram elogiar. Para que foram elogiar? Elogiou para quê? Eu estou misturando as histórias. Eu misturei a história segunda com a primeira. Não é? Não, vamos lá, dá uma luz aí, gente. Me socorre. Olha só, eles ficam rindo ali, não me socorrem, não. Sônia, vamos lá, olha, o pessoal está elogiando o programa. Olha, ele desencarna e quando desencarna... foi isso. Gente, foi isso. Dinheiro guardado em cima de um móvel. Exatamente, desculpa. Gente, foi isso. Então, o que acontece? Ele desencarnou, né, e a filha, né, faz uma evocação. Né? E o que acontece? Quando ele aparece, ele está irado. Por quê? Porque estão mexendo no dinheiro dele. Né? Ele tinha uma fortuna. E ele fala assim: olha, estão espolhando tudo, estão pegando meu dinheiro todo, estão gastando meu dinheiro. Né? Isso não pode ficar assim, vocês são todos os gastadores, né? E eu quero o meu dinheiro de volta. E isso aí é um comentário interessante, né, Sônia, Eduardo? E daí ela diz, mas como assim? Tu estás morto? Para que tu vai querer o dinheiro? Pois é. Né? Não, mas só essa parte, sabe por quê? Sabe o que eu estava lembrando? Nós tivemos uma reunião mediúnica e tinha um espírito que ele estava ali tentando digitar a senha dele no caixa eletrônico. E ele estava desesperado, que a senha não entrava. Então, vocês vejam o desespero daquela pessoa que queria ali saber o saldo bancário, presa naquele momento, que estava acontecendo com o nosso querido François Riquier. Ele estava preso ao dinheiro. E o interessante é que a filha dele fala assim, não, olha só, você não precisa mais de dinheiro, não. Você está num lugar que você não precisa mais gastar, comprar, nada disso. Então, é para a gente começar a pensar, será que a gente está muito preso às coisas materiais? É o primeiro raciocínio que a gente tem que ter, a primeira reflexão. Né?
Mas aí o que acontece? Perguntam a ele: você sofre? Gente, olha só, ele tem consciência, isso que eu achei muito interessante, Sônia Eduardo, ele tem consciência que ele sofre, porque ele está preso às coisas materiais, olha só. E isso para ele era um conflito porque, ao mesmo tempo que ele tinha consciência que ele tinha desencarnado, porque, no fundo, a gente entende que ele sabia, mesmo porque depois ele pediu preces para ele, não é? Ele tinha Sim. consciência desse desencarne, mas, ao mesmo tempo, ele não queria entender que ele tinha desencarnado e que aquele dinheiro não faria falta para ele, ao contrário, ele estava tão apegado àquilo ali tudo, que gerou um conflito muito forte para ele. Não Não, é? esse caso é interessante justamente por causa disso. Olha só, Hum. ele estava preso ao dinheiro, ele tinha consciência que ele não poderia estar naquela situação, ele estava consciente que ele estava desencarnado, que não usaria o dinheiro, mas ele estava tão preso àquilo ali que ele não largava, como a gente diz, ó, não larga o osso, não estava largando de jeito nenhum. E ele tinha consciência que ele precisava de ajuda. Para quê? Para tentar se desvencilhar daquela cristalização, daquele pensamento fixo que ele tinha, que o dinheiro é tudo, que o dinheiro é necessário. Por isso que é interessante, quando a gente fala aspectos morais na Revista Espírita, é para a gente pensar na nossa evolução moral. Como é que está o nosso desprendimento acerca de algumas coisas que você tem em casa. Dá uma olhada em volta aí na tua casa, vê se, puxa vida, se você for fazer uma viagem agora, e se você deixar aquilo ali, como é que você vai se comportar? Ah, não posso, de jeito nenhum. Se eu levar aquilo ali, eu não viajo, não consigo nem pensar. Pensa um pouco sobre isso e depois a gente começa a fazer uma relação de desencarne. Se eu desencarnar, né, eu vou ter que deixar as coisas aqui. Então, como é que eu vou me comportar? Não é um raciocínio legal, gente? E até Kardec fala exatamente assim que não são somente os desencarnes violentos, mas também o quanto alguém está preso a alguma materialidade, isso faz com que o espírito sofra, e sofra muito, porque há um sofrimento, há realmente um sofrimento. Ele quer, mesmo que muitas vezes ele possa ter consciência de que, bem, ele já está em outra dimensão, mas ele ainda sente muita falta. Aquela materialidade faz muita falta para ele. E permanece naquele nível de perturbação que Kardec nos diz, né, nos revela, que todo espírito passa, né, depois da desencarnação. Então, esse apego à materialidade, às coisas materiais, ajuda a manter mais ainda, a fortalecer esse nível de perturbação do espírito. Né? Porque, ao mesmo tempo que ele vai tomando consciência que está desencarnado, ele sente falta da matéria, né? Os seus sentidos ainda estão muito presos às coisas materiais e só realmente pedindo ajuda de pessoas amigas, pedindo ajuda dos espíritos superiores para, aos poucos, ir se libertando disso. E isso é extremamente importante quando a gente percebe assim, olha os efeitos benéficos da prece, quando ele pede, orem por mim, me ajudem. Olha como nós podemos auxiliar alguém, os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados, pelos efeitos benéficos da prece, para que consigam se desligar, que consigam desligar não só dos acidentes violentos que causaram o desencarne, mas também dos seus apegos, dos apegos que tiveram ao longo da vida. E como o Henrique falou, nós já podemos começar a fazer essa autocrítica. Será que nós estamos nos apegando? O quanto nós estamos apegados? Porque, olha, nós temos de entender que a avareza não diz assim respeito somente às questões financeiras. Nós podemos ser avarentos em vários sentidos, no sentido financeiro, mas também, muitas vezes, nós não compartilhamos com outras pessoas conhecimentos, algumas questões acadêmicas, não compartilhamos roupas, alimentos. Então,
enfim, uma infinidade de situações. Nós não precisamos somente pensar na avareza em termos financeiros, mas nós temos que ampliar tudo isso e ver o que é que eu estou retendo em mim que eu posso ajudar o outro a ter uma vida com mais facilidade, com mais tranquilidade, colaborando para que o outro realmente possa evoluir também. É claro que aí nós não vamos, né, nós vamos retornar lá no programa sobre a preguiça, nós não vamos ficar assim fazendo coisas que os outros precisam fazer, porque também é estimular a preguiça. Mas nós temos que ter um discernimento e entender como é que nós podemos colaborar. E isso ao longo de toda a codificação, nos é dito que nós precisamos exercer a caridade com equilíbrio, com ponderação, com bom senso, com uma fé raciocinada. Não, e só tranquilizando todo mundo, que a gente vai desencarnar, né? E vamos dizer que a gente vai desencarnar com 100 anos. Poxa, são 100 anos tomando café da manhã, usando roupa, usando óculos, como eu, né? São 100 anos fazendo uma porção de coisas. E como é que vai ser, então, quando eu desencarnar? Gente, olha só, existe um período de transição. Né? Então, as leis divinas, elas são feitas de modo que haja uma preparação para quando nós desencarnarmos, nós nos readaptarmos à vida desencarnada. Agora, é claro que a gente tem que se preparar sempre, né? Justamente o que a Sônia está falando. Gente, vamos para o outro. Não é um interruptor assim do liga e desliga, né? Não é assim. Tudo é um processo. Olha só, vamos para o outro, porque o outro eu vou falar direito. Outro eu lembro. Porque, gente, eu esqueci do desencarnado. Olha só. Olha aquele que elogiou. Gente, dá uma força lá depois, tá? Foi só um lapso. Mas o segundo caso foi o janeiro de 1869, o avarento da Rua do Forno, que era uma pessoa que todo mundo reparava, porque ele comia muito, muito pouco. Frugalmente, né? Chamava frugalmente, quer dizer, comia muito pouquinho e comia coisas assim. Comia mal, né? Ele comia muito mal, pouco, comia mal, não se alimentava bem, era muito magro, e todo mundo achava, ficava assim com pena, né? Puxa, o cara é muito pobre, né? Coitado desse cara, né? Bom, e aí passou o tempo, né? E da casa dele começou a exalar um cheiro muito forte, ele morava do lado de um restaurante, e um cheiro horroroso, chamaram as autoridades conseguiram arrombar a porta. E quando entraram lá, gente, foi uma coisa assim difícil da vida, porque eles não conseguiram nem ficar lá dentro, tamanho era o cheiro. Haja estômago para aguentar o cheiro. Bom, como ele não comia muito, gente, não era comida estragada. Então vocês já depreenderam aí o que aconteceu. Né? O pobre homem desencarnou e, claro, né, ele seguiu o caminho dele, mas o corpo ficou lá e ficou aquele estado de putrefação. Né? Aí conseguiram lá tomar as providências, mas quando entraram na residência dele, repararam, gente, tinha uma grana, 35 mil francos, era muito dinheiro para a época, 35 mil francos, tinha ações da Bolsa, né? Tinha muitos valores. Então, ele era uma pessoa muito rica, muito rica. Bom, e aí... E desencarnou num estado de miserabilidade. E aí todo mundo ficou sem entender, né? E olha só, o mais interessante, olha como Kardec trabalhava. Né? Isso veio de um artigo de jornal, quer dizer, mandavam artigos de jornal para ele, ele lia e separava, isso foi de um artigo de jornal, foi do Petit Presse, né? Que foi transcrito por outro jornal, né? O Detroit, né? Que eu só falei para vocês, né, perceber que meu francês está afiadíssimo, né? Então, mas só para fazer essa observação, como Kardec, ele buscava informação, né, informavam a ele estava muito antenado com o que acontecia à volta. Mas aí evocaram o espírito, né? Evocaram o espírito. E o que aconteceu? Ele falou... O que aconteceu? O que aconteceu?
Né? Vamos deixar para outro programa? Não, vamos deixar para outro programa. Né? E agora, olha, o pessoal agora entrou em pânico. Não sei o que, vocês estão falando. Não, a gente vai falar agora. Então vamos lá. Gente, evocaram ele. Aí o que aconteceu? Ele falou, olha só, ele falou que na encarnação passada, ele foi um sujeito que não ligava para a caridade, inclusive ele fazia até maldade com os pobres, enxotava os pobres da casa, não, quer dizer, não ajudava ninguém, ele falava até para essa palavra mesmo, enxotava os pobres. Bom, o que aconteceu? Ele escolheu, né, como prova, ser uma pessoa sóbria. E realmente ele conseguiu ser sóbrio. Então, ele se alimentava frugalmente, como se chama, ou seja, uma comida muito simples. Então, ele não gastava dinheiro, ele né, não se vestia, usava né, tudo muito simples, né, e desencarna. Só que o que aconteceu? Ele não foi caridoso. Ele não foi caridoso. De cativiribas com a caridade. Nada. Ele não então, ajudava. Apesar de ser temperante, apesar dele né, não gastar dinheiro, não esbanjar nem nada, ele também não ajudou ninguém. Uhum. E agora é interessante perceber as semelhanças desses dois artigos. Né? Dois avarentos. Duas pessoas, dois homens, além de serem muito ricos, eram muito sozinhos. Né? Tanto que o primeiro foi pedir preces, depois de desencarnado, para ajudá-lo a encontrar um equilíbrio emocional, né, depois da morte, e para tentar se desvencilhar daquele laço material. E o segundo, só pelo fato dele ter sido encontrado depois de dias e dias, né, com o corpo em putrefação, sinal que ninguém o procurava. Ninguém dava falta por ele. Ou seja, eram pessoas que viviam abandonadas, viviam só pelo seu dinheiro, não chegavam a aproveitar direito, né, não eram caridosos, nem pensavam nisso, e morreram com esse sentimento de que não levaram absolutamente nada. Todo o seu rico dinheirinho que juntaram durante anos e anos ficou na terra. E ficou para os outros, né, e não para eles. E no segundo caso, ele ainda tinha mais uma questão. Ele tinha solicitado essa prova de ele vir novamente com a abastação e tinha consciência de que ele faliu. Ele não conseguiu exercer a caridade. Então, além de ele estar sofrendo, porque ele não... pelo abandono, pela solidão, por todas as questões de miséria, ele também sofria muito por ter a consciência de não ter colocado o seu planejamento reencarnatório de uma forma eficiente e eficaz, não é? Então, o que isso significa? Será que nós podemos pensar, será que em próximas encarnações será atendido aquilo que ele solicitar? Eu quero ser rico para ajudar. Não se sabe. A gente não pode dizer, não pode garantir absolutamente nada, porque isso é uma questão que cabe a eles, aos espíritos e a ele resolver, não é? O que nos cabe fazer é orar por essas pessoas, por esses espíritos, e orar também, não só pelos espíritos desencarnados, mas quantas vezes a gente já percebe no nosso dia a dia, nas nossas relações, pessoas que têm estes hábitos, que estão muito presas, agarradas, que elas não conseguem, elas só pensam em juntar, amealhar, como se não existe mais nada depois, não é? E muitas vezes dizem-se espíritas. Isso é muito dolorido, muito dolorido. Agora, mais um ponto em comum entre os dois é justamente esse de, no desespero, após a morte, solicitarem preces, né,
apesar de todos os vícios que eles possuíam, né, principalmente esse da ligação forte às coisas materiais, eles sabiam do valor da prece para ajudá-los, para aliviar suas dores e sofrimentos. Né? E outro ponto interessante, o Henrique tinha falado anteriormente que Kardec aproveitava matérias de jornal para desenvolver alguns temas, né, alguns aspectos, principalmente morais, dentro da Revista Espírita. E a gente pode perceber que este tema da avareza, até hoje, até nos nossos dias, a gente vê acontecer. Sim. Né? Não só em jornais, em televisões, mas também de amigos que nos contam que, né, havia um vizinho que também tinha muito dinheiro e guardava dentro do colchão, né, o famoso dinheiro dentro do colchão, e que morreram e foram descobrir tinha uma ótima fortuna ali, né, à disposição, e que ele não usufruiu, que ele vivia quase como um ermitão. Uhum. E Allan Kardec também utilizou muito dessas informações e dessas reflexões, e também isso é largamente falado também em O Livro dos Espíritos, especialmente na... Estava doido para chegar nessa parte, 899 até 903, nós vamos encontrar questões bem fundamentais vinculadas à questão da avareza. Pode então, Henrique. Vai, gente, olha só essa pergunta, eu botei aqui já, está correndo a letrinha aqui. Livro dos Espíritos, pergunta 901. Olha só, eu vou ler, depois me digam se tem alguma coisa em comum com o que a gente discutiu até agora. Então, está aqui, ó, pergunta 901. Figuremos dois avarentos, um dos quais nega a si mesmo o necessário e morre de miséria sob seu tesouro. Ao passo que o segundo só o é para os outros, mostrando-se pródigo para consigo mesmo, enquanto recua ante o mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer qualquer coisa útil. Nunca julga demasiado que dependa para satisfazer os seus gostos ou as suas paixões. Peça-lhe um obséquio, estará sempre em dificuldade para fazê-lo. Imagine, porém, realizar uma fantasia e terá sempre bastante para isso. Qual o mais culpado? E qual que se achará em pior situação no mundo dos espíritos? Então, bom, com base no que a gente já discutiu aqui, eu acho que vocês já até têm aí uma resposta. Mas, como a gente já está no finalzinho, não é? E nós somos pródigos, não somos avarentos de respostas. Não, nós não. Nós vamos dar a resposta dos amigos espirituais. Os espíritos claro. Os espíritos são muito pródigos em resposta. A gente não pode reclamar, né? Olha só o que respondem os espíritos. O que goza, né? Quer dizer, o que está aproveitando, porque é mais egoísta do que avarento. Olha só, ele é mais egoísta do que avarento. O outro já recebeu a parte do seu castigo. Então, vocês veem que as histórias que as histórias que foram apresentadas na Revista dos Espíritos, vocês percebam a história de um, né, que se fechou, né, e ficou lá depois se esperneando porque estavam gastando a fortuna dele, e o outro, que fez um sacrifício, mas também não ajudou ninguém. Pois é. Ou seja, um era avarento e egoísta, enquanto o outro era avarento. Pois é. Né? Ainda que ele não abrisse mão da fortuna dele, né? Ele teve ali, né, uma consciência, né, de que realmente precisava ter ajudado. Né? Agora, sabe o que me chama a atenção? Esse minutinho final, Sônia Eduardo, o que me chama a atenção é a consciência dos dois do mundo espiritual, apesar de estarem presos à matéria. Sim. É verdade. Então, eu aproveito para sugerir aos nossos amigos e amigas que consultem também o Livro dos Espíritos, na parte 3ª, sobre as leis morais, no capítulo 12,
da perfeição moral. E o item é as virtudes e os vícios. Então, das questões 899 a 902, aliás, pessoal, essa questão 902, né, eu vou falar para vocês, né, para vocês irem correndo lá, depois ler, que é justamente uma questão para quem fica dizendo que quer jogar na Mega Sena, principalmente quando o prêmio está muito acumulado, para ajudar todo mundo, para ajudar as pessoas. A resposta dos espíritos é primorosa. Então, vão lá e consultem. Gente, eu estava doido para chegar nessa parte da pergunta 901, porque, olha, é fantástico. Né? E vai lá na 902, Eduardo, aí foi primoroso. Gente, então, um abraço bem ampliado, sem havaias a todos, esperando vocês para para o próximo vídeo, na próxima semana, tá? E escrevam para nós, né, tendo alguma dúvida, alguma questão, para o e-mail espiritavox@gmail.com. Um abraço a todos. Não sejam avarentos, por favor. Pode, não, compartilhe conosco também as suas opiniões, por favor, porque isso aí vai nos fazer cada vez mais crescer e vai nos incentivar, e assim nós vamos trocando e nos fortalecendo muito nessa nossa jornada reencarnatória. Muito obrigada, Henrique, obrigada, Eduardo. Agradecimentos a todos vocês e especialmente um agradecimento a todos os nossos queridos amigos espirituais que estiveram e que estão conosco. Sim. Gente, beijão.